Hoje eu quero mostrar para vocês o que uma professora fala sobre a origem daquilo que conhecemos hoje no mundo ocidental como igreja. Essa tradução que influenciou a interpretação dos teólogos cristãos para inferir que Yeshua, ou Jesus, ele comprou a igreja com o seu sangue. A igreja hoje é parte dos planos de Deus. A igreja é um povo peculiar, sagrado. A igreja é um povo escolhido por Deus, que na mentalidade cristã substitui Israel. E que se Israel quiser ser salvo, precisa estar dentro da igreja. É basicamente esta a narrativa cristã. E o vídeo que eu vou colocar para vocês desconstrói toda esta narrativa interpretativa pelo simples fato de entendermos a etimologia da palavra igreja. Eu estou aqui com um comentário bíblico cristão, comentário que, para vocês terem uma ideia, eles venderam mais de 5 milhões de exemplares, para você ver a relevância do comentário. E aqui no comentário de 1 Coríntios capítulo 1, no verso 1, apresentar para vocês que o que eu quero transmitir não é uma ideologia, mas é aquilo que a teologia bíblica nos mostra, e não uma teologia construída em cima de dogmas. Veja só o que diz o comentário. A situação em Corinto, como em todas as cidades, exceto Jerusalém, os cristãos não tinham um lugar espaçoso e central onde se reunissem. Templo, só 200 anos mais tarde, começaram a ser construídos. Isso quando a época das perseguições foi passando. Dentro da mentalidade judaica, a mentalidade de interpretar a Berit Hadashah por uma perspectiva judaica dentro de um contexto exato, cultural, entendemos que quando Shaul escreve as suas cartas, ele está escrevendo a comunidades messiânicas compostas por judeus e gentios, que formam um povo que agora são chamados de filhos do Eterno. Aqui não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com igreja. Os tradutores influenciaram tanto a mentalidade cristã que eles colocam palavras na boca de Yeshua que Yeshua nunca falou. No episódio que Yeshua fala para Kefa, tu és Petros, ou pequeno fragmento, ou pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Yeshua nunca falou isso. Yeshua nunca se referiu a um lugar sagrado de oração como igreja. Então veja como as interpretações tendenciosas modificam aquilo que o próprio Yeshua falou para descaracterizar o entendimento judaico messiânico, para dar uma ideia de uma nova narrativa construída em cima de tradições religiosas. A tentativa aqui é descaracterizar o Messias judeu e construir uma ideia de um Jesus romano, com uma roupagem romana, que não frequentava sinagogas, mas frequentava igrejas. Essa é a visão em uma leitura superficial. E o que eu vou te mostrar aqui, com esse vídeo que vocês vão assistir, é a desconstrução de toda esta narrativa. Mas, infelizmente, nós vivemos em uma cultura que há mais de 2000 anos, o que está fincado na teologia não é a verdade, mas sofismas. Sofismas que, por serem ditos há muito tempo, se transformou em uma verdade absoluta e intransponível. No entanto, aqueles que o Eterno chamam para andar com Ele são libertos desses sofismas, saem de Roma e vêm para a verdade, aquela verdade que o próprio Yeshua pregou. Acompanhe toda a narrativa histórica e cultural que esta professora estará discorrendo, e assim
você pode tirar suas próprias conclusões. Então, falando sobre a história dos seguidores, a primeira coisa que a gente precisa de tratar aqui é o conceito do termo da palavra igreja. O que é a igreja, onde ela surgiu, né? E como que esse termo é usado e para que destino ele é usado. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o termo igreja, com o sentido de reunião de pessoas, né? E o termo igreja, ele passa a ser usado como um termo que designa reunião de pessoas a nível espiritual, com um propósito espiritual. Esse termo, na língua portuguesa, ele só vai surgir muito depois do termo original. Então, quando ele surge na língua portuguesa, ele já surge com um sentido religioso. Quando, na verdade, o sentido original do termo, né, que depois vai virar a língua portuguesa igreja, ele não surge com sentido religioso, e a gente vai tratar disso. Então, antes dele se tornar língua portuguesa, ele é oriundo de outras línguas. E só para vocês terem uma ideia, eu queria compartilhar isso com vocês. E aí eu queria pedir o Juan, por favor, para botar para mim o 8º slide, que vai falar sobre o surgimento do termo igreja. Então vamos lá. Como surge o termo igreja? Igreja é o termo na língua portuguesa, que tem o sentido religioso de reunião de pessoas com a finalidade religiosa. Ok. No próximo slide, a gente vai ver o desdobramento e o desenvolvimento desse termo. Antes dele ser língua portuguesa, ele vem do latim, que é o termo igreja, que é o termo latino, das versões latinas da própria Bíblia, né? Esse termo é extraído da Bíblia, esse termo é retirado do texto sagrado. Então, antes de chegar na língua portuguesa, passou por N outras línguas, né, que a gente já viu isso na apostila de Brit Hadashah, passou pelo inglês, passou pelo alemão, passou pelo inglês europeu, para depois disso ele ser latim e romano. Antes dele ser latim, aí ele ainda era grego. Aí, eclésia, que é o termo mais usado como origem para o termo igreja, como se o original do texto fosse grego. E a gente sabe que o texto que é usado para a origem do termo igreja em grego, que é eclésia, é traduzido da Brit Hadashah, e a gente já aprendeu também na apostila de Brit Hadashah que o Novo Testamento, que é o termo designado pela Igreja Apostólica Romana para os textos que relatam a vida e os ensinamentos do Mashiach Yeshua, é Novo Testamento, quando na verdade seria a Aliança Renovada ou a Nova Aliança, que é o termo de Brit Hadashah, o significado do termo Brit Hadashah. E esse nome aparentemente vai surgir somente na Brit Hadashah, o termo igreja. E aí surge o conceito romano, que é ensinado no cristianismo e perpetuado pelas igrejas reformadas, mesmo depois da reforma esse conceito continua, de que a igreja ela é fundada pelo Mashiach Yeshua, que a igreja ela é criada a partir da revelação do Mashiach. E a partir das reuniões dos apóstolos com aqueles a quem receberam a mensagem do Mashiach, o testemunho do Mashiach. Essa reunião de pessoas surge, e a partir daí a designação do nome eclésia, porque o original seria grego. Quando na verdade a gente sabe que o original é hebraico, todos os relatores, todos os amanuenses, todos os escritores da Brit Hadashah eram judeus e escreveram em hebraico. Né? Então, o termo não surge nem na Brit Hadashah e nem a partir do grego. Na verdade, o termo vai surgir muito antes disso e surge fora do contexto exclusivo de reunião religiosa. Isso é o mais interessante, porque a igreja cristã criou a imagem de que esse termo é um termo exclusivo para reunião de pessoas com um propósito religioso único.
de adoração a uma divindade, como se a igreja fosse única designação para os adoradores do Deus da Brit Hadashah. Quando, na verdade, o termo que designa reunião de povos, da onde é retirado o termo igreja, depois do grego, depois do latim, todas as outras línguas, até chegar à língua portuguesa, não surge na Brit Hadashah. E esse é um paradigma que a gente tem que quebrar aqui agora. Então, o termo Kehillah é o termo hebraico que vem do radical kahal. Esses dois termos, kahal significa reunião de pessoas, né? Aliás, Kehillah significa reunião de pessoas, que vem de kahal, que significa ajuntamento. Então, na verdade, que é o próximo slide, por favor, todos esses termos que são desdobramentos, mesmo a partir da Kehillah, em hebraico, a eclésia em grego, a igreja em latim, até chegar a igreja na língua portuguesa, todos eles têm o mesmo correlato, o mesmo significado, que significa chamado ao ajuntamento. Mas aonde começa esse chamado ao ajuntamento? Pessoas com esse propósito de adoração, e ali começa a igreja. Mas se nós formos pensar, e aí a gente precisa pensar para poder quebrar os paradigmas, porque eles são constituídos mentalmente, e com a unção do Eterno a gente compreende as coisas com mais clareza, com a iluminação que procede do Eterno, a gente precisa compreender o seguinte: o Eterno começa a ordenar o ajuntamento de pessoas com o propósito de adoração quando? Esse ajuntamento de pessoas com o propósito estabelecido pelo Eterno não começa a partir da revelação do Mashiach Yeshua. Não é a partir dali que começa o primeiro ajuntamento de pessoas. Existem pessoas sendo reunidas e ajuntadas em grupos desde que o ser humano existe. O Eterno vem chamando pessoas desde que o ser humano existe. O Eterno está atraindo pessoas a Ele e fazendo reconexão de pessoas a Ele desde que o ser humano existe. Então o Eterno começa a reunir pessoas para seguir a vontade dEle, para cumprir a vontade dEle, não apenas a partir do momento da revelação do Mashiach. A partir da revelação do Mashiach é uma história que começa com a revelação do Mashiach. Mas antes da revelação do Mashiach já existia a promessa do Mashiach, as profecias em relação ao Mashiach, aqueles que depositavam sua confiança no Mashiach, aqueles que adoravam o Eterno, tinham sua conexão com o Eterno e acreditavam e confiavam na vinda do Mashiach, naquele que viria, que pisaria a cabeça da serpente, aquele que restauraria toda a existência, o mundo existente. Se a gente for pensar assim, esse ajuntamento de pessoas não começa a partir da revelação do Mashiach. E se a gente for olhar a Bíblia do início ao fim, e a gente for realmente acreditar nesse paradigma romano de que a igreja, a reunião de pessoas com propósito de adoração ao Eterno, começa a partir da revelação do Mashiach, a gente vai colocar fora da igreja muitas pessoas que fizeram, inclusive, estabelecimentos de fundamentos que hoje são usados para a igreja. Como, por exemplo, Abraão. Abraão é o pai da fé. E isso a igreja afirma e ensina. Mas se a igreja começa a partir do Mashiach Yeshua, Abraão está fora da igreja. Se a gente for pensar que a igreja só começa com a vinda do Mashiach Yeshua, a gente vai pegar todos os profetas e vai botar fora da igreja. A gente vai pegar Moisés, que fez o relato de toda a Torá, de toda a instrução divina, todas as leis, as ordenanças, a revelação do Eterno, a vontade do Eterno para o homem, o manual de instrução da existência do homem, que é a Torá, e vai botar Moisés também fora da igreja. E como é que fica isso? Não faz sentido. Então, na verdade, essa eu acho que é uma prova clara de que a igreja, ela não começa a partir do Mashiach. Mas então o que é a igreja? Que reunião de pessoas é essa? A gente tem muitas definições para o termo igreja. Algumas pessoas e alguns sistematizadores do cristianismo definem a igreja como sendo a reunião dos salvos. Mas isso está na Bíblia?
Alguns sistematizadores, alguns historiadores também colocam o termo igreja sendo definido como aqueles que adoram a Jesus. Isso está na Bíblia? A igreja é a reunião dos crentes no Mashiach. A igreja, ela surge a partir de Pentecostes. A igreja nasce a partir da revelação do Mashiach. Então a gente vai ter algumas definições que vão trazer o fundamento para a revelação do Mashiach, para essa data histórica, quando na verdade essa igreja e esse conceito de igreja não nasce nem com o Mashiach. Porque na verdade esses conceitos da própria igreja só não vão nascer a partir do cristianismo. E o próprio cristianismo não nasce com o Mashiach. O próprio cristianismo vai nascer lá no 3º século. Mashiach já tinha morrido, já tinha subido para os céus, os apóstolos todos já tinham morrido, já tinham se passado várias gerações apostólicas. Quando surge o cristianismo como um sistema religioso, e aí é estabelecido os dogmas, os paradigmas, os princípios dessa nova religião, porque é uma religião nova, todo ismo é um sistema, e o cristianismo é um sistema de religião, um sistema religioso, com um código de dogmas, de fundamentos, de estatutos, de princípios, né? Então, esse sistema religioso chamado cristianismo, ele só vai nascer no 3º século. E é no 3º século que esse sentido, esse conceito de igreja surge. Porque esse conceito não é apostólico, esse conceito não é contemporâneo do Mashiach, esse conceito não tem procedência divina. Então, a gente precisa de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se isso acontece, a gente corrige as coisas. Se o propósito da igreja é a reunião das pessoas, é a reunião dos seguidores do Eterno, é aqueles que confiam na palavra do Eterno, nos seus ensinamentos, são os seus seguidores, fazem reconexão com o Eterno, se convertem a Hashem, assumem o Deus de Israel como o seu Deus, Deus a ser seguido, Deus a quem eles amam, Deus em quem eles confiam. Se a própria palavra se torna um referencial para a vida dessas pessoas e o Eterno as chama para si, isso as reúne naturalmente. Se torna o vínculo entre elas. O próprio Eterno vai ser o vínculo entre essas pessoas. Mas em algum momento o Eterno mandou eles se reunirem. O Eterno estabelece um princípio de agrupamento. Aonde que isso vai acontecer? Porque se o termo Kehilat, que é o termo hebraico, ele vai surgir no hebraico, então ele não é oriundo da Brit Hadashah, ele vai nascer no Tanar. Mas em que momento do Tanar o Eterno vai começar a reunir essas pessoas? Isso é importante a gente observar. O Eterno tem chamado pessoas desde que o ser humano existe, atraído pessoas a ele. Mas em algum momento histórico especial, ele manda reunir. Ele começa a tratar com grupos. Se a gente for observar, em Adão, o Eterno trata pessoalmente com Adão. Trata com Adão, trata com Havá, trata com os filhos de Adão. E ele vai tratando pessoalmente até que chega a Noa. Quando chega a Noa, o Eterno não trata mais com pessoa. Ele vai começar a tratar com família. E em Noa, ele restitui, ele agrupa, ele restaura, ele reúne uma família. E a partir dali, ele estabelece uma nova humanidade. Mas essa humanidade se desenvolve, cresce novamente, se corrompe novamente. Até que nós chegamos a Avraham. Quando a gente chega a Avraham, a história muda. Porque ali o Eterno estabelece um marco. E não só para a nação de Israel, que surge a partir da promessa para a descendência de Avraham. Ali o Eterno não vai tratar nem com pessoa, nem vai tratar com família. Ali o Eterno vai tratar com uma nação, com uma descendência. E a partir dali o Eterno também estabelece uma outra bênção, uma outra promessa. A partir dali o Eterno diz que vai abençoar as famílias dos povos e vai reuni-los. E essa reunião estabelecida a partir de Avraham é que faz com que surja a congregação do Eterno.
o ajuntamento de seguidores do Eterno e da vontade do Eterno. E que lá na Brit Hadashah vão seguir o Mashiach como lâmpada do Eterno, como representante do Eterno. Mas a primeiro momento que o Eterno estabelece essa reunião e ali ordena essa reunião é a partir de Avraham. E ali surge não só a promessa para a nação de Israel, mas para a reunião de todas as famílias que decidissem amar ao mesmo Deus que Israel ama e se juntassem ao povo de Israel para segui-lo. E ali começa a reunião da congregação de Hashem. O Eterno ali começa a juntar pessoas ao redor da vontade dele, da palavra dele. E isso vai unir essas pessoas, isso vai transformar elas numa congregação. A gente vai ver que essa congregação ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai se desviar em alguns momentos, ela vai cair, vai tropeçar, vai se levantar, se restaurar. E isso vai passar ao longo da história toda. Até que Israel vai chegar ao momento do exílio, o primeiro exílio, vai para o Egito, chega no Egito, continua uma congregação reunida, e não é só de judeus, entre os judeus que estão no Egito existem pessoas de todas as nações. Sempre haverá entre os judeus pessoas de todas as nações. Nunca Israel está sozinho. E isso é histórico, isso está relatado na palavra o tempo inteiro. Basta você abrir os olhos para você ver. Tem sempre mistura de povo no meio de Israel. Isso é uma característica e uma ordenança do Eterno. O Eterno nunca fechou as portas para as nações. Quando Israel sai do Egito e vai fazer sua jornada no deserto, vai ser treinado pelo Eterno no deserto para poder depois entrar na Terra Prometida, ali Israel recebe Torá, ali Israel recebe as instruções divinas, mas ali também existe um momento onde a congregação vai se firmar. Ali existe um momento onde essa congregação vai se unir. Ali existe um momento onde essa congregação vai realmente se estabelecer como um ajuntamento de povo. E ali o termo kahal é muito usado no hebraico. A congregação, a Kehilat de Hashem. Ali é o momento onde essa congregação vai realmente se firmar. E a partir dali, a gente vai ver essa congregação persistindo, perdurando em todas as intempéries. Todos os exílios ela vai passar como congregação reunida. Quando chega até mesmo no momento da diáspora, dos exílios, e em muitos momentos, quando o povo é espalhado por todas as nações, até mesmo no momento que antecede a vinda do Mashiach, que foi a maior diáspora ali, ainda ali essa congregação, quando ela se espalha, ela não perde a característica de congregação, de povo do Eterno que segue suas vontades e tem sua lei no coração e recebe a revelação divina. Então é interessante a gente observar isso. A Kehilat do Eterno ela não vai começar na Brit Hadashah. A Kehilat do Eterno não começa a partir da revelação do Mashiach. A revelação do Mashiach é um marco de cumprimento profético para a congregação de Hashem, para a Kehilat de Hashem. Mas ela não marca o início da Kehilat do Eterno. A Kehilat do Eterno ela vai existir a partir do momento que o Eterno começa a chamar pessoas. E ela vai ser reunida a partir da bênção da promessa do Eterno em Avraham. Mas essas pessoas chamadas pelo Eterno para serem seus seguidores, elas vão existir desde que o ser humano existe. A primeiro momento que o Eterno chega lá no jardim e chama Adão, o Eterno está chamando Adão. Então o Eterno continua chamando pessoas até hoje. Ele vai chamar sempre. Porque o propósito do Eterno é reunir todas as pessoas dentro dessa congregação. Dentro desse povo, adorando a Ele, amando Ele, cumprindo seus propósitos e a sua vontade. Então, a gente vai ver que essa Kehilat, a primeira coisa que a gente precisa entender, a Kehilat do Eterno é a congregação daqueles que Ele escolheu para Ele, daqueles que estão dentro do propósito dEle. E essa Kehilat não começa na Brit Hadashah, ela vai começar lá no Tanar, nos relatos do Eterno.